E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e o tornam impuros. Hoje eu tava lendo essa passagem e foi uma passagem que me fez refletir bastante. Compartilhar essa reflexão a todos aqueles que estão ouvindo. E é isso. Nesse contexto, o Senhor ele estava com alguns fariseus e alguns mestres da lei e que estavam vindo de Jerusalém, estavam se reunindo, né, com Jesus e os seus discípulos, né, alguns desses mestres da lei começaram a ver os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos e eles questionaram isso. E o Senhor ele fala, né, que não é aquilo que o homem faz, que não é aquilo que o homem faz que o torna impuro, né, mas aquilo que sai dele. E o Senhor, ele fala, né, isso aos fariseus. E eu fiquei bem reflexiva sobre isso, que o que sai do homem é o que o torna impuro, né? E ele fala, aqui ele continua, né, no versículo 21, pois do interior do coração dos homens é que vêm os maus pensamentos, ou seja, é do interior do homem que vêm as coisas más, né? E pensando sobre isso, né, eu comecei a meditar na importância de cuidar dos meus pensamentos, cuidar da meditação do meu coração, porque do meu interior pode surgir as coisas que eu acabei de ler. Pode surgir as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro, vêm do interior do homem. Então, eu comecei a pensar sobre como que todas as coisas ruins podem vir do meu interior, né? E pensando sobre isso, a gente consegue entender, né, muitas vezes o caos do mundo, né? A gente vê tantas coisas ruins e a gente vê que isso vem do interior do homem, que nós muitas vezes somos causadores de tantas coisas ruins. E pensando sobre isso, ao mesmo momento, me veio a misericórdia de Deus. O quanto que o Senhor é misericordioso. Porque do mesmo jeito que do meu interior pode vir coisas ruins, do meu interior também pode vir coisas boas, pela misericórdia do Senhor. Do meu interior também pode vir coisas boas. Em Gálatas, no capítulo 5, tô com a minha Bíblia aqui, deixa eu abrir aqui, a partir do versículo 16, vai nos dizer sobre a vida no Espírito. E aqui ele fala, né, a vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E olha que graça do Senhor, que misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor, tendo o Espírito dele dentro de mim, do meu interior, pode fluir coisas boas. Pode fluir o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, todos os outros dons que eu li, né? E no versículo 16 diz que se viver pelo Espírito, se eu viver pelo Espírito, se eu ter a vida de Jesus dentro de mim, coisas boas podem sair de mim, né? Nós não estamos condenados a viver, né, daquilo que só está dentro de nós. Nós somos maus, mas nós não estamos condenados a viver na maldade, porque dentro de nós, porque tendo a vida do Senhor dentro de nós, pela misericórdia dele, nós podemos viver uma vida no Espírito. E aí ele fala, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Pensar sobre o que tem saído de dentro de nós, o que tem fluído por nós, através de nós, né? Se a pensar sobre
como tem sido a meditação do meu coração sobre as coisas que eu tenho mais pensado nos últimos dias. E eu quero trazer alguns versículos aqui, conectando com isso também, conectando com o nosso interior, com o nosso coração. O primeiro Salmos que eu quero trazer é o Salmos 49:11, que diz assim: seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração. Conforme a Septuaginta, na versão síriaca, diz que em seus pensamentos suas casas serão perpétuas. Né? Nesse capítulo que nós lemos de Salmos 49, o salmista está falando, né, sobre sábios, sobre tolos e sobre os insensatos, e que todos eles vão morrer, né? Mas aqui fala que os seus pensamentos serão, os pensamentos, né, dessas pessoas serão suas moradas. Então, onde nós temos habitado, né, aonde o nosso coração tem habitado. O coração do tolo habita na tolice, né, com certeza. O coração do insensato habita na insensatez, mas o coração do sábio deve habitar na sabedoria. Então, nós precisamos pensar sobre isso, né? Que os nossos pensamentos é a nossa casa perpétua, né? Tem outros salmos também que eu gosto muito, que é o Salmo 19, versículo 14, que diz que o salmista diz, se eu não me engano, esse aqui é o salmista Davi mesmo, ele diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. Tem outros salmos também que eu trouxe, que é o Salmos 104, versículo 34, que ele diz: seja-lhe agradável a minha meditação. Então, o salmista Davi, eu acredito que ele entendeu isso. Ele entendeu que do nosso interior pode sair coisas ruins e do nosso interior também pode sair coisas boas. E ele fala: Senhor, que a meditação do meu coração seja agradável a ti, que aquilo que eu penso, que aquilo que me consome o dia inteiro seja agradável a ti, né? Trouxe essa reflexão comigo e eu quero trazer para você também, né? Será que a meditação do meu coração, a meditação dos nossos corações tem sido agradáveis ao Senhor? Será que do nosso interior, que pode surgir tantas coisas ruins, mas que também podem surgir tantas coisas boas? E para concluir, né, esse pensamento que o Senhor tem trago para mim, se a meditação do seu coração tem sido agradável ao Senhor, glória a Deus por isso, né? E se não tenha, peça ao Espírito Santo para que ele gere vida em você, que ele forme em você os seus frutos, para que ele forme em você o desejo dele. Peça ajuda, porque o Senhor, é Ele que nos torna puros diante dele. É Ele que pode ver algo em nós e falar: olha, eu não me agrado disso, eu preciso limpar isso em você. Então, que nós sejamos puros diante dos olhos do Senhor, que Ele venha olhar para nós e encontrar uma meditação agradável a Ele mesmo, né? Que de mim, né, que de nós venha fluir a vida do Senhor, né? O texto que nós lemos aqui em Gálatas diz: vivam pelo Espírito, vivam pelo Espírito. O fruto do Espírito e todos aqueles que pertencem ao Senhor crucificaram as suas paixões, crucificaram a sua carne e agora vivem pelo Espírito. Então, o Senhor, Ele fala: olha, o que sai do interior do homem é o que o torna puro. O que sai dele é o que torna puro. E se nós encontrarmos algo em nós, alguma dessas obras que foram descritas pelo Senhor, que nós venhamos pedir para que o Senhor gere em nós a sua vida, para que o Senhor gere em nós o seu Espírito, né, para que Ele nos purifique, né, para que nós sejamos agradáveis, para que a meditação do nosso coração seja agradável ao Senhor, em nome de Jesus.